Para você que acessou o Matematicast, vamos dar continuidade às construções geométricas e nesse episódio vamos conhecer um pouco mais sobre os polígonos. Continuaremos fazendo uso dos palitos de madeira achatados, das tachinhas. Vamos nos lembrar que o trabalho em duplas favorece a interação e evita que as tachinhas nos machuquem. Nós já construímos triângulos e quadriláteros. Vamos prosseguir nas construções e agora a proposta é que a gente vá aumentando um palito por vez. Vamos conhecer as formas regulares utilizando palitos de mesma medida. Nós já conhecemos uma forma triangular regular, que é o triângulo equilátero, porque possui os três lados de mesma medida e os três ângulos com a mesma abertura. E também o quadrado, por possuir os quatro lados de mesma medida e os quatro ângulos retos, os quatro ângulos com 90 graus. Nós vamos aumentar então o número de palitos gradativamente e movimentando as construções, vamos obtendo as formas regulares e modificando os ângulos, formas irregulares de outros polígonos. Vamos começar? Vamos então construir um polígono de 5 lados e 5 ângulos, um pentágono. A palavra é formada por radicais gregos, penta e gonia. Penta significando 5 e gonia que dá origem à palavra ângulo na nossa língua. De posse de 5 palitos, então, de mesma medida e de 5 tachinhas, faremos a união das extremidades um a um, de palito a palito, até fechar. Montado o pentágono, vamos movimentando e modificando seus ângulos. Pare quando considerar que seus ângulos ficarão todos iguais. Neste caso, nós teríamos um pentágono regular. Fazendo outros movimentos e percebendo outras formas, deixamos de ter um pentágono regular, porque, modificando os ângulos, essa situação deixa de existir. Vamos continuar. Vamos colocar mais um palito de madeira nessa construção. Vamos aproveitar então a construção do pentágono e acrescentar mais um palito. Teremos então um polígono de 6 lados. Um polígono de 6 lados recebe o nome de hexágono, Hexagono. Vamos listar os próximos polígonos que poderíamos construir aumentando um palito por vez. Um heptágono, que seria um polígono de 7 lados, um octógono, um polígono de 8 lados, o eneágono, um polígono de 9 lados, e o decágono, um polígono de 10 lados. Vai observando o radical hepta, significando 7, octo, 8, enea é o 9 e deca, significando 10. Tanto é que quando você vive uma década, você vive 10 anos, não é isso? Então, se você for decacampeão, você será campeão 10 vezes naquela modalidade. Então, é assim que nós vamos memorizando, nós vamos tendo mais facilidade de guardar esses nomes, porque a gente vai fazendo uma comparação com aquilo que a gente já conhece. Então, quando se vive uma década, se vive 10 anos. O Brasil é pentacampeão de futebol, é isso? Ou ele é hexacampeão? Ou seja, ele é campeão 5 vezes ou 6 vezes ele já foi campeão, tá certo? Então, nós não vamos construir todos esses polígonos, mas é preciso que se diga
que estamos seguindo um padrão de construção. Quando nós tentamos deixar o pentágono na forma regular, o hexágono na forma regular, fazendo uma estimativa, considerando que aquele formato mantém os ângulos iguais, estamos com um padrão de construção. Os palitos estão representando os lados, que são chamados de segmentos de reta, são partes de uma reta e constituem o contorno de um polígono. As taxinhas representam os vértices, os pontos de encontro entre os lados. Estes vértices são relativos aos ângulos formados por dois palitos consecutivos. E aqui nós estamos considerando os ângulos internos, os ângulos localizados na parte interior destes polígonos, no contorno interno destas linhas poligonais, tá certo? Os polígonos com esse padrão são chamados de convexos. Os polígonos convexos, eles mantêm essa linha poligonal sem reentrâncias, o que significa que nenhum de seus vértices aponta para o interior destas formas poligonais fechadas. Vamos continuar nomeando, vamos nomear mais alguns. Eu quero que você imagine polígonos com muitos lados. Não vamos construí-lo. Então, com 12 lados, teríamos um dodecágono. 20 lados, icoságono. 50 lados, pentacontágono. 100 lados, hectágono. Aqui é Hectagono. Esse C é mudo. Hectágono, ok? E aqui eu quero que você, como eu já falei, imagine como seriam estas construções. Se fosse necessário essa construção, que essa construção fosse feita por nós teríamos que diminuir muito o tamanho dos palitos, você concorda? Tornando esses lados cada vez menores. Observe que os vértices também determinariam ângulos cada vez maiores, cada vez mais obtusos, cada vez mais abertos. Vamos aumentar na nossa imaginação para milhares de lados. Eu quero trabalhar com você intuitivamente essa ideia. Vamos aumentar infinitamente o número de lados, considerando esses lados cada vez menores e sempre unidos. Os seus ângulos internos seriam cada vez mais próximos de ângulos rasos, cada vez mais abertos. Eu quero imaginar agora que os lados são pequenos pontos, cada vez menores, mas unidos em uma linha que se aproxima cada vez mais de uma circunferência. Vamos estudar a circunferência em algum dos nossos próximos episódios. Eu espero que você tenha gostado do que aprendeu até aqui. O meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 20 de maio de 2020.